Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao MedTalks, a sua pílula diária de informações sobre saúde e bem-estar. Todos os dias às 5 da manhã, a gente traz conteúdos para incentivar uma vida mais saudável através do conhecimento. E hoje o nosso mergulho é num tema bem profundo e, eu diria, universal: a autossabotagem. Ou, quem sabe, abandonando um projeto bem quando ele começava a mostrar os primeiros resultados. Se essas situações soam familiares, saiba que não é um sentimento isolado. Esse é o famoso sabotador interno em ação, e é um fenômeno que nós vamos desvendar juntos hoje. Essa aqui é a nossa jornada de hoje. A gente vai entender o que é esse sabotador, vamos explorar de onde ele vem, aprender a identificar os sinais e, o mais importante, descobrir ferramentas para transformar esse padrão. Então, vamos lá. Vamos começar a mergulhar nisso. Para começar, o que é exatamente essa força que parece que trabalha contra a gente? A autossabotagem, na essência, é um conflito interno. É como se uma parte de nós traçasse metas super claras, ambiciosas, enquanto outra parte, o nosso sabotador interno, trabalhasse quietinho nas sombras para impedir que a gente chegue lá, usando táticas como a procrastinação ou um perfeccionismo que não deixa a gente sair do lugar. Mas por que a gente faria isso com a gente mesmo? Parece não fazer sentido, né? A resposta está na arquitetura complexa do nosso cérebro e da nossa psique. Olha só, o conflito acontece bem aqui, no cérebro. De um lado, tem o córtex pré-frontal, que é a nossa parte lógica que planeja o futuro. E do outro, o sistema límbico, que é o nosso alarme emocional primitivo. Quando uma oportunidade de crescimento é vista como uma ameaça, o sistema límbico pode meio que sequestrar a nossa lógica, e aí nos faz fugir daquilo que conscientemente a gente mais quer. A psicanálise também nos dá uma outra camada para entender isso. Freud já falava sobre uma compulsão à repetição. O nosso ego, por uma questão de segurança, muitas vezes prefere nos manter em padrões que já conhecemos, mesmo que eles sejam dolorosos. E por quê? Simplesmente porque a ansiedade do novo, do desconhecido, parece ainda mais assustadora. E esse comportamento de sabotagem não surge do nada, viu? Ele geralmente é sustentado por três pilares muito poderosos, que a gente pode chamar de a tríade do medo. O primeiro pilar, e talvez a base de tudo, são aquelas crenças que carregamos sobre nós e sobre o mundo, muitas vezes sem nem nos darmos conta. Elas são formadas lá nos nossos primeiros anos e funcionam como filtros da realidade. Se a gente acredita que não é capaz de algo, nós agimos de uma forma que confirma essa ideia, criando uma profecia que se realiza. E a cada vez que isso se repete, as conexões neurais dessa crença ficam mais fortes, tornando esse um caminho mental quase automático. Bom, o segundo pilar é o mais visível, o mais conhecido de todos, aquele pavor de errar, de não ser bom o suficiente. Esse medo muitas vezes se disfarça de perfeccionismo, sabe? Fazendo a gente revisar um trabalho 1000 vezes. Ou se manifesta como procrastinação, que nos impede até de começar. E o ponto crucial é que a simples antecipação de um fracasso pode ativar no cérebro as mesmas áreas da dor física. Isso explica por que esse medo pode ser tão paralisante. E agora, a gente chega no pilar mais surpreendente, talvez até paradoxal: o medo de realmente conseguir aquilo que a gente tanto deseja. Parece contraditório, né? Mas o sucesso traz novas responsabilidades, novas expectativas, mais visibilidade. Pode despertar a famosa síndrome do impostor ou até uma culpa inconsciente por, de repente, deixar para trás pessoas queridas. O medo de não dar conta de manter um novo patamar pode ser tão grande que nos faz sabotar a própria vitória. Ok, agora que a gente já entendeu as causas, vamos passar para a parte prática. Como a gente pode reconhecer esses padrões no nosso dia a dia? Os sinais por fora, no comportamento, costumam ser claros. Adiar tarefas importantes, nunca achar que algo está bom bastante, às vezes até criar conflitos em relacionamentos, oscilar entre picos de esforço e uma parada total, ou até definir metas tão altas, mas tão altas, que o fracasso se torna quase inevitável. E por dentro, a sabotagem se manifesta como aquela vozinha crítica que não para, a tendência de sempre imaginar o pior cenário possível, a comparação constante com os outros e a dificuldade de reconhecer e celebrar as próprias conquerentas, focando sempre no que ainda falta. Reconhecer tudo isso já é o primeiro grande passo. Agora, vamos ver como é que a gente pode ativamente construir um novo caminho. A base de toda mudança é a autoconsciência.
Práticas como mindfulness, por exemplo, nos ensinam a observar nossos pensamentos sem sermos controlados por eles. Escrever sobre as emoções e analisar quais são os gatilhos que disparam a sabotagem nos dá o mapa que a gente precisa para a transformação. E uma técnica muito poderosa é a das microvitórias. Em vez de se intimidar com a montanha inteira, o foco é em dar um único passo. Grandes metas são quebradas em ações minúsculas. Cada passo concluído libera dopamina no cérebro, que é o neurotransmissor da recompensa. Isso cria um ciclo positivo de confiança e de impulso para seguir em frente. E agora, para fechar, vamos conectar todos esses pontos e tentar entender o propósito mais profundo por trás da sabotagem. O ponto crucial é este: o sabotador interno não é um inimigo que precisa ser destruído. Ele, na verdade, é uma parte nossa, uma antiga estratégia de proteção que um dia foi útil, mas que hoje se tornou disfuncional. O caminho não é a guerra, mas sim a compreensão e a integração com compaixão. A mensagem final é que, ao investigar a nossa própria sabotagem com curiosidade em vez de julgamento, a gente abre uma porta. Uma porta para entender nossos medos mais profundos, nossas necessidades que não foram atendidas e, por fim, para nos aceitarmos por inteiro. Fica aqui uma reflexão. E se essa força que nos fria não for um problema, mas sim um mensageiro, um guia que aponta exatamente para onde a gente precisa olhar para poder crescer e se curar? A gente agradece demais a sua companhia nesta reflexão e para aprofundar nesse tema, o conteúdo completo está disponível lá no nosso blog, em med.com.br. Lá no Spotify também é possível encontrar o nosso material do Descomplicando a Saúde com o SPAs, que é a nossa plataforma de benefícios. Este foi o Med Talks, sua pílula diária de saúde e bem-estar. Até a próxima!